Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Estamos aí diante da nossa bateriazinha de questões. Trabalhando agora, vamos para o nosso período composto. Eu e meu pequeno avatar, que está aqui, né? Nossos cabelos, deixa eu ver como é que estão. Estão razoáveis, né? Basicamente razoáveis, combinado? E é isso aí que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá, Brasil. Você sabe que a ideia aqui é bater todo o conteúdo de edital, mas a gente ainda não dá pra gente esgotar, por isso que eu peguei um pouquinho de cada uma das partes do conteúdo. Compreensão, interpretação, figura de linguagem, esse conteúdo que é mais maçante, que é mais pesado, acaba ficando de fora pra gente conseguir bater essa parte que é mais gramatiqueira, tá? Bom, vamos lá. Período simples. Para nossa primeira questão do período simples, ó, já vou até te falar. Essa questão aqui, filho de um bafafá, essa daqui é aquela questão que a gente pode tacar fogo, mas ela tem um contexto que a gente não tem aqui necessariamente, mas eu vou explicar para você que mesmo com o contexto é difícil de engolir, eu sei. Vamos primeiro ver a questão, aí a gente depois xinga a banca, tá? Ó, assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática de Diná no trecho. Fala a verdade, Diná, já comeste um morcego? Então, qual é a função de Diná nesse contexto aqui, ó? Fala a verdade, Diná, já comeste um morcego? Tá vendo que eu tenho aqui uso de aspas porque é a fala de alguém retirada de algum texto, né? A letra A diz que Diná é o sujeito que pratica a ação verbal. A letra B diz que Diná é o vocativo para quem o discurso é dirigido. A letra C diz que é o sujeito que pratica a ação de comer. A letra D diz que é a palavra que complementa o sentido do verbo falar, completando o seu sentido. E a letra E diz que é a palavra que complementa o sentido do nome verdade, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Aqui, você vai na base do que você conhece, do que você sabe, né? Fala a verdade, Diná, já comeste um morcego? Não pensa em nada, pensa comigo aqui assim, só nessa estrutura. Fala a verdade, Diná, já comeste um morcego? Quem é Diná? Diná é com quem eu tô falando, não é? Fala a verdade aí, Diná. Você já comeu um morcego? Não é isso? É. Então, Diná é quem eu chamo, é quem eu evoco, é a quem eu dirijo o meu discurso. Portanto, é a nossa letra B. É o nosso vocativo. Eu sei, tá? Tô te ouvindo. Você tá dizendo assim pra mim, professora, mas o vocativo tem que estar isolado por vírgulas. Que absurdo é esse que não está isolado por vírgulas? A nossa plenitude do equilíbrio espiritual. Você vai olhar e vai falar assim. Tá, eu sei que na norma culta a gente tem que ter ali sim a palavra, o vocativo isolado por vírgulas. Mas aqui a gente tem até inclusive o uso do fala, né? Esse discurso aqui, que é um trecho de um literário, de um texto literário, em que você percebe que há um uso muito da oralidade. Então, acaba reproduzindo o quê? O próprio discurso da oralidade. De todas as alternativas, esquece o negócio de isolar. Não é muito claro que a gente percebe aqui que quem pronuncia esse enunciado está falando com a Diná? Fala a verdade, Diná, já comeste um morcego? Não é verdade que a gente consegue perceber que essa fala é dirigida para Diná? Portanto, é um vocativo. Alternativa correta, letra B de Brasil, tá? Letra B de Brasil. Ah, mas não pode anular essa questão porque... Não, sabe por quê? Porque foi retirado do texto literário. Existe uma coisa que os autores têm chamada licença poética. E muitas vezes a licença poética faz uso de construções próprias da oralidade, da fala, que não é que tiram o prestígio da língua, mas que caracterizam o próprio linguajar, a própria fala da personagem. Vou te dar um exemplo. Tem um livro que ficou muito conhecido no Brasil e foi pedido no vestibular do ano passado em muitas instituições, chamado Quarto de Despejo,
que é Maria Carolina de Jesus quem escreve. Ela era quase analfabeta, E muitos trechos do livro, muitos trechos não, o livro inteiro teve que ser adaptado e apresenta uma escrita que é muito da oralidade, com muitos erros, inclusive, da escrita, porque Diário de uma Favelada é o nome o subtítulo, né? Então você tem Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a fala dela. E o autor, enfim, o editor, porque ela é autora, acabou deixando da forma como ela escreveu para trazer o que? Essa aproximação. A literatura permite isso. A banca, ela quis usar desse trecho que foi maligno da parte dela, ela quis usar de um trecho que é comum da oralidade para fazer uma questão desse tipo, para perceber o quê? Se você consegue ultrapassar essa barreira da regra ali e perceber a interpretação do texto, a quem essa fala se dirige. Se chama por alguém, se fala com alguém, se é dirigido a alguém e este alguém é diná. Se essa é a sua percepção, é vocativo e ponto final. Ah, mas rolaram, estribucharam, gritaram, espernearam, arrancaram a roupa, tacaram fogo nisso daqui. Não adiantou. Essa é a alternativa correta, ok? Ai, Brasil, o que a gente pode fazer nessa vida? Estudar, que é o que nos resta. É o que nos resta. É isso aí. Bom, vamos lá, voltando. Então, a nossa alternativa é a letra B. Fechou? Volta para cá, volta para cá. Vai para a próxima. No trecho, por ora, basta que saibam os meus leitores que o ponto de interrogação é um verdadeiro anzol. O sujeito do verbo saibam é classificado como, aqui ó, que saibam os meus leitores, quem saibam, quem ou o que saibam, os meus leitores saibam, não é isso? Saibam que o ponto de interrogação é o verdadeiro anzol. Eles, ó, leitores, saibam. Portanto, o meu sujeito aqui só tem um núcleo, ele é simples. Alternativa correta, letra A. Letra A, ok? Vai lá, ó. Não é composto, não é indeterminado, oculto, desinicial, não é nada. 23. Essa daqui a banca quis fazer o quê? Essa daqui também, gente. Essa daqui ela foi maldosa. Maldosa. Eu fiquei assim pensando, nossa, por que faz um negócio desse? Ó, abre aí. Nasceu Lady, depois foi nossa princesa, a morte fez dela uma santa. Escreveu o Dial Mirror. As expressões em destaque funcionam como? O quê? Veja só. Funcionam como? Tudo que está ali em preto e grifado. Nasceu Lady, depois foi nossa princesa, a morte fez dela uma santa, escreveu o Daily Mirror. Olha só o que a gente tem aqui. Que é tudo esse monte de coisa ali destacada? Predicativo, sujeito, predicado, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Existe uma coisa chamada, que a gente tem que colocar, ó, a estrutura, não, a chamada ordem direta. Ordem direta, para a gente poder entender, que não aparece aqui, né? Vamos colocar na ordem direta para a gente entender? Vamos colocar assim, ó. O Daily Mirror, certo? Escreveu o quê? O Daily Mirror escreveu. Deixa eu até colocar em preto. Opa. Nasceu Lady, né? Depois foi nossa princesa. Daily Mirror escreveu isso. Fecha aqui.
Depois você tem a morte. Ah, coloquei até o me. Fez dela uma santa. Vou colocar aqui embaixo. A morte fez dela uma santa. Certo? Beleza. Vamos pegar aqui o marca-texto e destacar os nossos verbos. Escreveu e fez. Agora pega a caneta. Ó. Pergunta que eu faço para achar sujeito, predicado, quem é? Para quem é? Para o verbo. Quem escreveu Nasceu Lady, depois foi Nossa Princesa? Quem escreveu isso? O Daily Mirror. Então, tudo isso daqui é o meu sujeito. O que sobra daqui para cá é o quê? Predicado. Predicado. Depois, aqui, ó, a morte fez dela uma santa. Quem fez dela uma santa? A morte. Sujeito. Tudo o que sobra, predicado. Então, tudo isso que está destacado é o que, gente? É o que? Predicado. A alternativa correta, letra C. Predicado. Mas, deixa eu até tirar esses colchetes aqui do meio para você entender melhor, senão vai ficar confuso aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, o que que eu tenho aqui? Sujeito e predicado. Desse jeito aí. Só que essa estrutura que tá colocada aqui, ó, ela tá toda fora de ordem. Tá vendo, ó? Fora de ordem. Aqui eu tenho o predicado, vamos pegar o outro, ó. E aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o sujeito. Tá vendo? Simples assim. A professora não é tão simples, porque tem que colocar na ordem direta. Eu não ia saber, ia fazer. Minha mãe mandou escolher esse daqui, porque eu não ia saber esse negócio aí, tá muito difícil. Mas não é para ser fácil, né, pessoal? A gente estava em questões mais fáceis ali. Não tô dizendo que a gente só vai ter questão difícil agora. A gente estava em questões mais fáceis relacionadas ali à fonética, fonologia, acentuação, porque de fato são mais tranquilas. Mas as questões de sintaxe já começam a complicar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Volta para cá. Vamos lá, vamos lá. Alternativa, letra C. Próxima. Ó. Releia atentamente o trecho o trecho inicial do texto e assinale a alternativa que apresenta a correta análise sintática do termo destacado. Querido amigo, é sujeito? Deixa eu ver se eu tô com o vermelho. Tô. Querido amigo, é sujeito? Não, né? É o quê? Vocativo, é com quem ele tá falando. Eu não tenho muito tempo. É objeto direto? Não, né? Eu não tenho muito tempo. Esse muito aqui tá completando? Não, o núcleo é tempo. Certo? Eu não tenho tempo. Ah, se fosse alegria, eu não tenho muita alegria. Esse muito está acompanhando o tempo, portanto, é o pronome indefinido. Meu professor de inglês avançado, complemento nominal. Não, né? O professor de inglês avançado está aqui acompanhando o inglês. É um adjunto adnominal. O complemento nominal, o que acontece? Qual que é a dica? Ele sempre é preposicionado. Sempre é preposicionado, ok? Letra D. Me dê um livro para ler. Objeto indireto. Vamos pensar aqui que foi João. João me deu um livro para ler. Tá. Quem dá foi João. João é meu sujeito. Quem dá alguma coisa. Um livro, objeto direto. A alguém. A mim, objeto indireto.
Então, a nossa alternativa correta, nossa letra D. A letra E diz: gosto de ler livros 2 vezes, numeral multiplicativo. Não, esse 2 vezes aqui seria mais uma ideia de modo. Gosto de ler os livros 2 vezes. Gosto de ler os livros como, por exemplo. 2 vezes. É o modo, ler mais de uma vez, né? Ou, eu posso até pensar que poderia ser multiplicativo, mas é um numeral multiplicativo, professora. Não, gente, não. Aqui a gente tem essa ideia relacionada ao verbo. O numeral, ele está relacionado a nome, que seria substantivo. Aqui está relacionado ao verbo. Quem se relaciona ao verbo é o tal do advérbio, certo? E não o numeral. Alternativa correta, letra D de Deus é mais. Tranquila, né? Próxima, olha só. Assinale a alternativa correta. Em poucas pessoas buscam tratamento para aliviar os sintomas, o verbo em destaque é um verbo transitivo indireto. Poucas pessoas buscam tratamento. Quem busca alguma coisa. É transitivo direto, não é? B. A ansiedade desdobrou-se em muitos males, o verbo em destaque é um verbo intransitivo. Não, desdobrou-se nisso, em muitos males, tá vendo? É um verbo transitivo indireto, que é um verbo pronominal, ó. C. Há 2 tipos de crise mais comuns, o verbo em destaque é um verbo intransitivo, negativo. Ao quê? 2 tipos de crise. Tá vendo? É um verbo transitivo direto, o verbo haver no sentido de existir. Ele não tem sujeito, mas ele tem complemento. Letra D. Hoje, esse distúrbio parece ser, junto com a depressão, um grande vilão do mundo moderno. A expressão em destaque é um predicativo do sujeito. Sim, ó, parece ser. Esse distúrbio parece ser... Tira isso aqui, ó. Vamos tirar essa parte aqui, ó. Porque está só nos separando da ideia central. Parece ser um grande vilão do mundo moderno. Esse nosso parece ser é o nosso verbo de ligação, né? Que aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Alternativa correta, letra D. E a letra E diz assim: ele se relaciona com o mundo. A expressão em destaque é um complemento nominal. Veja, ele se relaciona com complemento nominal, estaria relacionado a um nome. Cadê? Ele se relaciona, tá? É verbo aqui, ó, relacionar-se. Quem se relaciona com alguém, com alguma coisa. Não é complemento do nome, mas do verbo. Alternativa correta, nossa letra D. Fechou? Tranquilo, né? Vamos para a nossa próxima etapa. Calma aí, muita calma nessa hora. Nossa, ficou um pretão ali, né? Olha, cobriu tudo mesmo aquele marca-texto. Período composto. Período composto. Peraí. Molhar a garganta, né, pessoal? Senão, fala. E não consegue nem molhar a garganta. Vamos lá. Período simples, período composto, chega junto. Bom, a oração em destaque não importa qual seja a resposta, o importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. Estabelece com as demais uma relação de quê? Poxa, pelo amor de Deus. Opa, estou com a preta aqui, peraí, gente, peraí. Ó, pelo amor de Deus, né? O que eu tenho aqui, ó? Ainda que. O ainda que é o mesmo do embora, é o mesmo do mesmo que, né? É o mesmo do, deixa eu ver, não me lembro como é. Embora, mesmo que, o que a gente tem aqui? Uma ideia de concessão, letra C. Não dá, né? Ainda que seja mentira. E ainda você tem, ó, o seja,
que é o verbo no subjuntivo, o que deixa para a gente ainda mais descarada a ideia de concessão que a gente tem aqui, né? Mais descarada ainda a ideia de concessão, tá? Condição não seria, tá? Condição seria o se, seria o caso, seria o desde que, tá? Então, se, ou então caso, ou então desde que, por exemplo. Nossa conclusão seria logo, assim, portanto. Concessão a gente viu, oposição mas, porém, no entanto, todavia, entretanto, adição um e, um nem, um não só, mas também, né? Então aqui a gente tem que decorar com relação às conjunções, decorar o valor semântico para poder responder adequadamente. A alternativa correta é a nossa letra C. Super tranquila essa daqui, né? Pelo amor de Deus, mais fácil que essa, duas dessa. 27. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração subordinada no trecho. Quanto mais longe enxergamos, mais ao passado voltamos, que é o subtítulo do texto. Quanto mais longe enxergamos, mais ao passado voltamos. Tá vendo que a gente aqui tem assim, ó, quanto mais isso, mais aquilo. Percebeu? A gente tem quanto mais isso, mais aquilo. Quer dizer, existe uma relação aqui de enxergar longe, tá vendo? Vou até destacar com marca-texto, ó. De enxergar longe e voltar ao passado. E essa relação entre esses termos, deixa eu pegar a caneta. E essa relação entre esses termos, o quanto mais isso, mais aquilo, ela é equivalente. Ou seja, ela é proporcional, o que a gente tem aqui, né? A gente tem proporção. Então, é uma oração subordinada adverbial proporcional. É a nossa letra A. A proporcional tem, o mais comum que a gente conhece é a proporção que ou a medida que, certo? Essas aqui são as mais comuns. Mas quando a gente tem essa equivalência aí, ó, quanto mais isso, mais aquilo, ou então até para menos, né? Quanto menos estuda, menos chances tem, quer dizer, é uma equivalência também, menos, mais. Então a gente tem essas relações equivalentes, que nós chamamos de proporcionais, porque elas caminham em pé de igualdade, sobe um, sobe outro, sobe um, sobe outro, entendeu? Fechou? Então a nossa alternativa correta, vai lá Brasil, é a nossa letra A. Vai para a próxima. No trecho, Mariana, cuja barragem pertencia a Samarco, joint venture entre a Vale e a britânica a BHP Billiton, deveria ter servido de aprendizado. A oração em destaque classifica-se como subordinada. Bom, já diz que é subordinada. Então, Mariana, cuja barragem pertencia a Samarco. Veja, o cuja já nos traz aqui a ideia de que se trata de um pronome relativo, certo? Se é pronome relativo, só pode ser adjetivo. Então, tira a letra D e tira a nossa letra A. Eu tenho pontuação, ó. Eu tenho travessão aqui e eu tenho outro travessão aqui. Logo, ela só pode ser explicativa, tá? Então, o cuja concorda com barragem e retoma Mariana, certo? A adjetiva explicativa. E aquilo ali no meio, joint venture entre a Vale e a britânica BHP Billiton. O que seria aquilo ali? Seria um aposto, né? Então, o que eu tenho ali? Um aposto também, junto da oração explicativa. Alternativa correta, letra C.
Eita, tranquilidades total. Vai para a próxima. Assinale a alternativa em que a classificação da oração indicada no período está correta. Letra A. De acordo com o jornal, o cartunista teve de deixar de produzir tirinhas para sair da depressão. A primeira oração é subordinada à adverbial final, de acordo com? Não, ela é o quê? Conformativa. Conformativa. Letra B. Para se livrar da depressão, o cartunista Angeli, sei lá, né, não vai mais produzir tirinhas. A primeira oração é subordinada à adverbial conformativa. Não, para se livrar, com o objetivo de se livrar. Ela é o quê? Final. Letra C. Depois que ele se livrar da depressão, o cartunista Angeli poderá voltar a produzir tirinhas. A primeira oração é subordinada à adverbial proporcional. Depois que ele se livrar da depressão, não, ela é o quê? Temporal. Opa, temporal. E a letra D? O jornal veio com a notícia de que o cartunista Angeli não vai mais produzir tirinhas. A segunda oração é uma subordinada substantiva completiva nominal. Então, o jornal veio com a notícia disso. Disso o quê? De que o cartunista não vai mais produzir tirinhas. Veja que toda essa informação está ligada à palavra notícia, certo? E aqui vai funcionar, então, como complemento do nome. Como tem verbo, ela é completiva nominal. Ok? A alternativa correta, nossa letra D de Deus é mais. Fechou, Brasil? Vai para a próxima. As orações reduzidas, iniciadas com verbos no gerúndio, podem estabelecer diferentes relações de sentido com as orações com as quais se articulam. É verdade, né? Então eu vou precisar sempre interpretar para saber qual é a relação de sentido existente. Diante disso, assinale a alternativa que indica corretamente a função de tais orações nas seguintes frases. Então eu tenho duas frases aqui. A primeira, permite manter os joelhos em um ângulo de 90 graus, deixando a circulação sanguínea livre. E a segunda, adequa-se à curvatura lombar, evitando lesões nas costas. Então, o que eu vou ter aqui, nessas duas orações? Eu tenho que destacar o deixando a circulação sanguínea livre e evitando lesões nas costas. Então, qual é o sentido delas para esse contexto? Então, vai para a primeira. Permite manter os joelhos em um ângulo de 90 graus, deixando a circulação sanguínea livre. Então, primeiro ele mantém os joelhos em um ângulo de 90 graus e depois a circulação sanguínea ela é liberada, ela fica livre. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a finalidade. A finalidade, que só pode ser a nossa letra A. E aí fica a 2 também, né? Adequa-se à curvatura lombar, evitando lesões nas costas. Ideia do quê? De finalidade também, é final. Para evitar, poderia ser assim, para evitar, meu Deus, para evitar ou para que se evite, daria para ser? Daria. Alternativa correta, a letra A, certo? Muito tranquila essa nossa questão aqui, essa nossa parte aqui relacionada a essas questões.